Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 131 e nova peça 5. Tocar. Os passos de Ren pararam quando ele parou a 10 metros da matriarca. Ele olhou indiferentemente para ela, que friamente olhou para ele. Uma atmosfera sufocante prevalecia nos arredores. Quebrando o silêncio, a matriarca falou. Então você é ele. O jovem da foto. Olhando para Ren parado do lado oposto dela, a matriarca franziu a testa. De acordo com o relatório que ela recebeu, seu alvo era apenas um garoto classificado. Alguém que estava muito abaixo de sua atenção. Na verdade, ela não acreditou que foi ele quem matou Elijah. Como um Rank poderia matar um Rank? Isso era impossível. Mas, mesmo que ele não tenha matado Elijah, pelo menos ele deve saber de algo. Afinal, o que Everblood ganharia dando a ela tal informação? A única razão pela qual ela não atacou Ren já foi por causa de sua cautela em relação a Kevin, que estava se recuperando lentamente. Além disso, ela queria respostas. Olhando para Ren, a matriarca disse friamente. Diga-me, você é responsável por matar Elijah? Olhando para a matriarca diante dele, Ren não respondeu. Ele apenas ficou lá olhando para ela sem emoções. Responda-me. Vendo Ren não responder, a matriarca gritou de raiva quando uma tonalidade ruiva se expandiu para fora de seu corpo, criando uma rajada de vento que varreu tudo perto dela. Mesmo assim, Ren ficou parado onde estava. Completamente imperturbável pela explosão da matriarca. Vendo que Ren permaneceu imperturbável apesar de sua demonstração de poder, a matriarca cuspiu venenosamente. Se você se recusar a falar, então eu vou fazer você falar. Ren, cuidado. Percebendo que a matriarca estava prestes a se mover, Kevin não pôde deixar de gritar enquanto tentava avisar Ren sobre o perigo que se aproximava. Tendo ido contra ela antes, Kevin sabia o quão rápido e poderoso ela era e ela estava em outro nível em comparação com as pessoas que ele lutou antes. Embora ele não acreditasse que Ren fosse mais fraco do que ele, se fosse pego de surpresa, a situação poderia ficar séria. Além disso, mesmo que ela estivesse ferida, ele não via nenhuma possibilidade de Ren conseguir vencê-la. Responda-me. Aparecendo bem diante de Ren, a matriarca estendeu a mão para a frente e alcançou seu pescoço. Ren. No entanto, ao contrário das expectativas de Kevin, Ren não demonstrou nenhuma apreensão em relação à matriarca e apenas ergueu a mão esquerda no ar. Depois disso, com a mão direita no punho da espada, Ren estalou os dedos. Foto. KHHH. Assim que a mão da matriarca estava prestes a alcançar seu pescoço, a mão dela congelou de repente. Na verdade, não apenas sua mão congelou, mas todo o seu corpo. O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Depois disso, o mundo ao seu redor matriarca ficou branco como a última coisa que ouviu, que uma sensação sutil de clique antes de sentir algo perfurar o couro cabeludo de sua cabeça. Clique. Logo o silêncio reinou nos arredores. O que aconteceu? Assim que Kevin viu a mão da matriarca alcançando seu pescoço, arregalando os olhos, da mesma forma que antes, quando ele estava lutando contra o líder demônio, o mundo ao seu redor ficou branco. Baque. Depois disso, quando o mundo recuperou sua cor, o que Kevin viu a seguir fez seu sangue congelar. Com um grande buraco na testa, o corpo da matriarca caiu lentamente na calçada enquanto um grande baque ressoava pelo local. O olhar em seu rosto era de choque absoluto. Olhando para Ren, que permaneceu indiferente, Kevin não pôde deixar de apontar para ele enquanto sua voz tremia. Você como? Virando a cabeça e olhando para Kevin, Ren não respondeu. Apontando para a distância, ele disse lentamente. Kevin, vai e quebre o espaço dimensional. Tentando dizer algo, Kevin apontou para a matriarca. Bu. Parando Kevin no meio da frase, a voz indiferente de Ren soou novamente. Cuida disso, eu trato dela.
Depois de alguns segundos, acalmando-se, Kevin acenou com a cabeça. Desde que a luta contra os demônios começou, Ren se tornou uma pessoa completamente diferente. Ele parecia completamente sem emoção, quase como se nada em seus olhos não importasse. Uma grande diferença em comparação com o Ren que ele conheceu nos últimos dias e o que aconteceu durante esse curto período de tempo desde que a luta começou. Asterisco suspirar asterisco. No final, um longo suspiro escapou da boca de Kevin. Embora ele tivesse muitas coisas a perguntar, ele sabia que qualquer tipo de conversa no momento era inútil. Falar com ele agora seria equivalente a falar com uma parede. Sem sentido. Tudo bem. Assim, Kevin finalmente acenou com a cabeça e se preparou para procurar o dispositivo responsável pela criação do espaço dimensional. Embora ele não soubesse onde estava localizado, não deveria estar escondido muito longe deles. Assim, olhando para Ren mais uma vez, os olhos de Kevin logo pararam na matriarca no chão. Olhando profundamente para Ren por alguns segundos, ele finalmente virou a cabeça e foi procurar o dispositivo. Observando a figura de Kevin desaparecer à distância, Ren sutilmente olhou para longe, onde uma estátua com 2 olhos vermelho-rubi silenciosamente estava assentada no topo de um prédio. Gárgula gêmea de artefato classificado e... Olhando para a estátua de baixo, Ren sabia que a razão pela qual ele conseguiu vencer foi por causa do artefato que ele pegou não muito tempo atrás. Atualmente, os olhos da estátua estavam olhando exatamente onde o corpo da matriarca estava deitado. Tendo vislumbrado o futuro graças ao livro, Ren preparou tudo de antemão. A razão pela qual ele estava ausente quando Kevin estava lutando era porque ele estava ocupado colocando as peças em movimento, e Ren conseguiu traçar um plano no qual poderia derrotar a matriarca. Ao fazer Kevin esgotar a matriarca de antemão, Ren aproveitou o tempo que Kevin comprou para ele para configurar tudo. Fazendo referência cruzada com o livro, Ren conseguiu identificar o local exato em que a matriarca se moveria e cuidadosamente colocou o artefato lá. Logo depois que ele terminou de configurar os artefatos, logo depois que Kevin estava prestes a perder, calculando a distância, Ren se aproximou lentamente da matriarca e parou bem antes da área de operação da estátua da gárgula. A área onde ele parou também estava perfeitamente preparada para atrair a matriarca até ele. Assim, quando a matriarca atacou, tudo o que Ren fez foi estalar o dedo. Embora só tenha parado a matriarca por uma fração de segundo, isso foi o suficiente para Ren. Tendo calculado o tempo, pouco antes da matriarca congelar devido às estátuas, Ren já ativou o primeiro movimento do estilo Keiki. Posteriormente, como a matriarca estava aberta devido ao congelamento de seu corpo, a espada de Ren a perfurou diretamente na cabeça. Tudo o que aconteceu estava dentro do cálculo de Ren. Nada escapou de sua percepção. Pare de fingir e acorde. Olhando para a matriarca no chão, a voz indiferente de Ren soou. Erguendo a espada no ar, ele a perfurou diretamente no estômago. Jato. Jiaia. Soltando um grito de dor, os olhos brancos da matriarca logo recuperaram alguma clareza quando ela olhou para Ren. Você. Olhando para a matriarca, imperturbável pelo fato de que ela ainda estava viva, apesar do buraco em sua testa, Ren disse lentamente. Você acha que eu esqueci o fato de que seus demônios de alto escalão só morrem quando seu núcleo é destruído? GHHH. Ouvindo as palavras de Ren, a matriarca olhou para ele enquanto tentava retaliar. No entanto, seu corpo se recusou a ceder. Embora ela não estivesse morta, seus ferimentos eram graves. Além disso, com seu estômago atualmente perfurado pela espada de Ren, ela só podia deitar no chão impotente. Rangendo os dentes, ela cuspiu com raiva. GHHH, e o que você quer de mim? Olhando para a matriarca no chão, com sua espada imbuída em seu estômago, Ren lentamente estendeu a mão em direção a ela. Jato. Depois disso, estendendo a mão, para o horror da matriarca, sua mão a perfurou exatamente onde estava seu coração. Shahaa!
Gritando a plenos pulmões, os olhos da matriarca ficaram vermelhos escarlates enquanto ela olhava para a figura indiferente de Ren com ódio absoluto. Você! Sem se incomodar com isso, tirando a mão do corpo da matriarca, um objeto semelhante a uma orbe vermelha apareceu na mão de Ren. Olhando para o orbe, o rosto da matriarca ficou enlouquecido enquanto ela gritava a plenos pulmões. Não se atreva! Olhando para a matriarca cujo corpo estava esfolando loucamente, observando o orbe em sua mão, Ren disse lentamente. De acordo com os livros da academia, eles dizem que ao ingerir um núcleo demoníaco, um humano pode assumir o controle de um demônio. Parando ali, Ren brincou com o núcleo em sua mão. Uma vez que um demônio atinge um nível nobre, ele desenvolve um núcleo e a partir daí, a única maneira de morrer é quebrando diretamente o núcleo em pedaços. KHHH. Apertando o orbe levemente, o aperto de Ren relaxou logo depois que ele viu o rosto da matriarca ficar pálido. Por que um demônio só pode morrer quando seu núcleo é destruído e os humanos encontraram uma maneira de controlar os demônios? Ao engolir diretamente o núcleo de um demônio de nível nobre, descobrimos que simplesmente canalizando a mana dentro de nossos corpos, os humanos podem quebrar o núcleo diretamente com um simples pensamento, resultando na morte imediata do demônio. Além disso, os demônios não podem nem pensar em cometer suicídio, pois não podem morrer, já que seu núcleo não está com eles. Olhando para a matriarca cujo rosto era incomparavelmente escuro, Ren disse lentamente. Depois de anos lutando contra os demônios, e foi isso que os humanos inventaram para lutar contra eles, e estou errado? Ouvindo Ren falar, o olhar de terror nos olhos da matriarca tornou-se cada vez mais aparente. Ser controlado por um humano era considerado um tabu pelos demônios. Seu pior pesadelo possível. Como os orgulhosos demônios poderiam ser controlados por uma raça inferior como eles? Impossível. Para piorar as coisas, uma vez que estivessem sob o controle de um humano, mesmo que conseguissem recuperar seu núcleo, não seriam mais elegíveis para cargos importantes nem poderiam viver como antes, pois seriam desprezados diariamente por seu companheiro de tribo. Foi o pior resultado possível para qualquer demônio. Assim, olhando para Ren, a matriarca implorou. Não faça isso. Vou te dar todos os meus pertences. Tesouros. Olhando indiferentemente para a matriarca, Ren pegou o orbe e lentamente o colocou em sua boca. Depois disso, ele engoliu. Gole. Não on. Observando Ren engolir seu núcleo, o grito horripilante da matriarca ressoou pela área. Fuuuuon. Ingerindo o orbe, uma rajada de vento se expandiu do corpo de Ren enquanto tudo nas redondezas voava para longe. Quando isso aconteceu, a matriarca se viu olhando para Ren com um olhar de desespero estampado em seu rosto. Parando todos os sinais de protestos, os olhos da matriarca ficaram vazios quando ela se deitou no chão e murmurou repetidamente. Acabou, minha vida acabou. Sem se incomodar com a expressão dela, Ren estendeu a mão para ela e disse friamente. Seja minha peça. Capítulo 132 E novos membros 1. Não muito longe de onde Ren e a matriarca estavam, sentado no topo de um dos telhados das casas à distância, havia uma figura humanoide negra. Cucucu, e que interessante. Com as pernas penduradas no telhado do prédio, o corpo do demônio tremia incontrolavelmente enquanto ele tentava ao máximo conter o riso. No entanto, isso não durou muito, pois ele finalmente riu alto e exclamou. Cucucucu, que fantástico! Batendo palmas, o demônio parecia ter acabado de assistir ao filme mais divertido de toda a sua vida. Ele simplesmente não conseguia parar de bater palmas enquanto gritava elogios continuamente no ar. Aplaudir! 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 Cucucu, que reviravolta fantástica na história! Quem esperaria tal reviravolta? Fantástico! Brilhante! Bravo! Depois de um tempo, parando e colocando a mão na boca, o sorriso de Everblood se aprofundou.
Olhando para o caixão preto ao lado dele, Everblood acariciou-o lentamente com seus longos e magros dedos negros. Cucu, e embora eu devesse estar dentro do caixão me recuperando, e minha curiosidade tomou conta de mim, e eventualmente segui a matriarca até aqui. Eu só queria muito vê-lo, sabe? Você me entendeu, certo? Olhando para a figura de Ren à distância, com o cotovelo no joelho, apoiando a cabeça com a mão, o sorriso de Everblood se contorceu. Quando eu te vi eu quase não pude segurar meu impulso e quase aparecer na sua frente, e eu realmente queria aparecer bem na sua frente. Eu tenho tantas perguntas a fazer. Como você está desde a última vez que te vi? Você se lembra de mim? Quanto você cresceu desde a última vez que te vi? Quanto mais você pode me entreter antes que eu possa jogá-lo fora? O número de perguntas que tenho para você é tanto que nem sei por onde começar. Parando um pouco, Everblood cobriu o rosto com sua grande mão negra. Depois disso, seu corpo tremeu ligeiramente. Cucucu, o que eu vi foi muito mais do que eu poderia imaginar e Cucucu, pensar que em tão pouco tempo você cresceu tão esplendidamente e foi muito além do que eu esperava. Segurando seu rosto com seus longos dedos, um olhar de insanidade apareceu nos olhos de Everblood enquanto ele não conseguia parar de salivar. Na verdade, você até me fez, um demônio classificado como barão e um pouco com medo de você, mas isso não é ótimo? Com esse meu desejo de esmagar você aumentou ainda mais e sim, apenas imaginar seu crescimento futuro está me motivando para alcançar mais alturas. Abraçando seu corpo com força, Everblood estremeceu incontrolavelmente. Apenas o pensamento está enviando arrepios na minha espinha, e Ren, muito obrigado. Depois de um tempo, Everblood parou e olhou para a estátua da gárgula não muito longe de onde ele estava. Olhando de volta para a matriarca que estava no chão com um grande buraco na testa, Everblood sorriu. Embora você tenha usado alguns truques para lidar com ela e ainda assim foi muito impressionante. Estou impressionado, muito impressionado. Tal nível de pensamento para detalhar e planejar, você não decepcionou as expectativas que eu tinha definido para você. Olhando para Ren estendendo a mão para a matriarca, Everblood parou por um segundo. Logo depois, quando viu Ren perfurar seu coração e engolir seu núcleo, o corpo de Everblood começou a tremer incontrolavelmente. Oh meu Deus! O que é isso? Você está planejando tomar Angélica sob seu controle, e cucucuc, e ha, e isso é simplesmente incrível. Pensar que você faria algo assim, e cucucu, ha. Rindo loucamente por quase um minuto, Everblood finalmente parou. Depois disso, seu rosto ficou sério. Felizmente, eu havia levado em consideração essa possibilidade de antemão e não queremos que nosso primeiro encontro seja estragado por algo tão insignificante quanto isso, não é? Afinal, ninguém gosta de spoilers. Erguendo a mão direita, Everblood estalou os dedos. Foto. Com um estalar de dedos, a matriarca que estava no chão sob os pés de Ren arregalou os olhos por uma fração de segundo. Depois disso, seus olhos ficaram brancos antes de recuperar rapidamente a clareza. Foi tão sutil que ninguém notou seu comportamento. Nem mesmo Ren que sob a indiferença de Monarque. Olhando para a matriarca de cima, Everblood acenou com a cabeça enquanto um sorriso voltava ao seu rosto. Com isso, ela deveria ter esquecido tudo sobre mim. Durante o último encontro com a matriarca, Everblood deu a ela uma fruta demoníaca que ela ingeriu logo depois para se recuperar de seus ferimentos. Tendo pensado na possibilidade de Ren possivelmente engolir seu núcleo demoníaco ou interrogá-la uma vez que ele a derrotasse, Everblood decidiu colocar algo dentro da fruta. Embora ele não o tenha envenenado, pois isso poderia ter sido facilmente descoberto por ela, ele acrescentou um pouco de surpresa para ela. Uma pequena maldição que a fez esquecer o encontro que teve com ele. Muitos fatores podem ter contribuído para ela não conseguir encontrar a maldição, seu estado mental instável, o quão bem escondida a maldição estava.
Por não ser uma maldição potente e perigosa, a matriarca foi incapaz de sentir a maldição e assim engoliu a fruta demoníaca sem qualquer cautela ou apreensão. Grande erro. Olhando para a matriarca que estava inclinando a cabeça em confusão, Everblood olhou para Ren e sorriu ainda mais profundamente. Não podemos permitir que você saiba da minha existência ainda. Ren. Um momento tão importante será guardado para quando nosso joguinho chegar ao fim e então aguente firme até então. Eu irei eventualmente para você e quando eu fizer isso, e os céus se alegrarão. Fap. Estendendo suas grandes asas de morcego, Everblood levou o caixão da noite amaldiçoada com ele e silenciosamente desapareceu na distância. Olhando para Ren mais uma vez, ele sorriu e disse: Vejo você daqui a pouco e quando fizer e da próxima vez e deixarei nosso jogo ser ainda maior e mais divertido do que nunca. Cucucucu, alhalharra. Sábado, sede da Caixa. Sentado na minha mesa com as mãos entrelaçadas, olhei seriamente para Smalsnak, que estava com os braços cruzados e estava olhando para mim de cima. Ren, e gostaria de explicar o que está acontecendo? Ouvindo a voz espantada e furiosa de Smalsnak do lado, minha boca se contorceu. Explicar o quê? Erguendo a sobrancelha, Smalsnak retrucou. Eu ainda preciso apontar o que há de errado com a situação? Acho que não. Uma semana se passou desde o incidente em Rova, e já era sábado. Tirando assim o fim de semana de folga, decidi voltar ao quartel-general do meu grupo de mercenários para encontrar Leopold, que Smalsnak acabará de recrutar. Durante a semana que passei na academia, nada aconteceu além de eu frequentar as aulas regularmente. A única mudança notável foi Kevin, que parecia estar treinando ainda mais forte do que antes. Talvez por causa de sua derrota contra a matriarca, ou porque ele colocou as mãos em um manual de espada 5 estrelas, Kevin parecia estar colocando tudo o que tinha em treinamento. Bem, normalmente eu teria ficado feliz com esse desenvolvimento, já que Kevin ficando mais forte era uma coisa boa, e mais na última semana, minha mente esteve preocupada com outra coisa. Asterisco sopro asterisco. Não muito longe de onde eu e Smalsnak estávamos, com as pernas sobre a mesa e soltando uma baforada de fumaça, Leopold olhou para o teto da sala e entrou na conversa. Eu vi um monte de coisas malucas durante meus dias no grupo de mercenários Moonlight. Olhando rapidamente para Leopold com o canto dos olhos, olhei para trás em direção a Smalsnak e disse seriamente. Smalsnak, e pode ter havido um pouco de confusão. Erguendo a sobrancelha, Smalsnak apontou para a direita, onde uma bela mulher estava friamente sentada com os braços e as pernas cruzadas. Me diga se isso tem alguma coisa a ver com o demônio que está em nosso escritório, que aparentemente tem ficado aqui na última semana sem eu saber. Tossindo de vergonha, levantei-me e caminhei em direção a Angélica. Olhando para Leopold e Smalsnak, eu a apresentei a todos. E deixe-me apresentá-lo ao nosso gesto. Angélica von II, matriarca anterior do clã da tribo do Charme e um novo membro do nosso grupo de mercenários. Quando terminei de apresentá-la a todos, a sala instantaneamente ficou silenciosa, pois tanto Smalsnak quanto Leopold ficaram sem palavras. Com o cigarro ainda na boca, Leopold olhou para Angélica que os olhava friamente. Parecia que ela queria esfolar todos na sala vivos. Asterisco sopro asterisco. Tirando o cigarro da boca e exalando fumaça no ar, Leopold não pôde deixar de dizer. Bem, isso é um inferno de uma mentira. Capítulo 133, Novos membros 2. Asterisco suspirar asterisco. Suspirando alto, não pude deixar de olhar para a matriarca, não, Angélica de lado. Tem sido uma semana um pouco difícil para mim. Sob a influência da indiferença de Monarch, parece que eu a escravizei e a trouxe aqui à força. Felizmente, eu não estava em perigo, pois a qualquer momento ela tentaria me atacar, tudo o que eu tinha que fazer era canalizar a mana para dentro do meu corpo, para onde o núcleo demoníaco que eu engoli estava localizado, e ela seria submetida a uma dor imensurável, impedindo-a de tudo o que ela queria fazer.
Assim, Angélica estava praticamente sob meu controle. No entanto, mesmo que ela estivesse sob meu controle, isso não significava que ela faria qualquer coisa que eu pedisse a ela. Afinal, embora eu pudesse ditar sua vida e morte com um simples pensamento, isso não me servia. Como eu poderia usar um peão que se recusou a se mover? Tal peão não era algo que eu precisava nem queria. Não havia sentido em eu mantê-la se ela se recusava a ouvir minhas ordens, e eu não precisava de tal responsabilidade para ficar comigo, e especialmente considerando o quão perigosa ela era. Recostando-me na cadeira enquanto expirava, comecei a pensar em uma maneira de resolver esse problema. Embora eu odeie dizer isso, e acolhê-la foi de fato a decisão certa. Considerando sua força, ela provavelmente era a pessoa mais forte entre nós no grupo de mercenários e por uma margem bastante ampla. Além disso, ela ainda poderia ficar mais forte e especialmente porque eu sabia de algumas coisas que poderiam beneficiar seu crescimento. Olhando para a matriarca que estava friamente sentada não muito longe de onde eu estava, massageando meu queixo, minha mente disparou. Desde que eu já engoli seu núcleo, ela definitivamente estava um pouco sob meu controle e o problema era como fazê-la seguir voluntariamente minhas ordens sem me trair? Embora os demônios parecessem unidos, na realidade, eles não estavam. Se não fosse pelo rei demônio mantendo-os sob controle com seu poder avassalador, todo o inferno teria explodido entre suas fileiras e eu poderia usar esse fato a meu favor. O fato de que sua lealdade para com sua própria raça não era muito forte. Pensando até agora, olhei para Smausnak e Leopold, que estavam olhando para mim. Depois disso, acenando levemente para eles, eu disse: Smausnak, Leopold, vocês podem nos dar um minuto? Olhando para mim por alguns segundos, a cabeça de Smausnak alternou entre mim e Angélica algumas vezes antes de finalmente acenar com a cabeça. Tudo bem. Levantando-se de seu assento e jogando o cigarro em sua mão para a lata de lixo, Leopold acenou levemente com a mão enquanto seguia Smausnak para fora da sala. Tome seu tempo, chefe. Clã. Logo depois que eles saíram, quando as portas da sala se fecharam, o silêncio envolveu a sala. Quebrando o silêncio, olhei para a matriarca e disse levemente: Então, ainda sem falar. Cruzando as pernas, encarei a matriarca que estava silenciosamente sentada em sua cadeira. Desde que a trouxe aqui, ela não falou uma única palavra. Ela não reclamou nem atacou. Acho que essa foi a maneira dela de me dizer que não fará nada que eu peça a ela. Sorrindo por dentro, cobri levemente minha boca para esconder o sorriso que apareceu em meu rosto. Olhando para Angélica que estava olhando friamente para mim, aparentemente querendo me devorar inteiro, eu falei levemente: Você quer sua liberdade de volta? A carrancuda Angélica não respondeu. Não havia como ela acreditar em qualquer coisa que saísse da minha boca. Na cabeça dela, eu era um verme vil que só venceu por causa de alguma malandragem. Para ela, cada palavra que eu falava era apenas uma armadilha planejada para induzi-la a fazer algo que ela não queria fazer. Me engane uma vez, que vergonha para você, me engane 2 vezes, que vergonha para mim. Olhando friamente para mim de seu assento, Angélica tentou o seu melhor para se conter e não se lançou sobre mim na esperança de me matar. Percebendo sua falta de resposta, eu mais uma vez falei: Deixe-me reformular, você quer seu núcleo de volta? Mais uma vez, Angélica se recusou a falar. Sem me incomodar com isso enquanto eu preguiçosamente me inclinei na minha cadeira, continuei falando sabendo que tinha chamado a atenção dela. Você vê que devolver seu núcleo não é realmente uma tarefa tão difícil para mim e é só que realmente não seria lucrativo para mim, e você entende? Fazendo uma pausa e olhando para Angélica diretamente em seus olhos, eu sorri e disse: Se eu fosse devolver o núcleo, o que você poderia me oferecer? Olhando para mim por alguns segundos, depois de uma breve pausa, ela disse: O que você quer? Ao ouvi-la falar, não pude deixar de rir levemente enquanto falava. Ah, e então você pode falar. MH, essa situação não parece um pouco irônica?
Eu lembro de você me chamando de mudo antes. Interrompendo-me, a voz fria de Angélica ecoou pela sala. Vá direto ao ponto. Sorrindo levemente, sentei-me ereta. Olhando para a matriarca nos olhos, balancei meu dedo. Tuti, e só ouço o que tenho a dizer, e vou te oferecer um acordo, e você vai decidir se concorda ou não. Parando ali por um segundo, meu comportamento ficou sério enquanto eu olhava friamente para ela enquanto uma tonalidade branca começava a emanar do meu corpo. Não pense que só porque estou mantendo você vivo significa que não vou te matar no futuro e afinal, que utilidade tem uma peça de xadrez que não funciona para mim? Eu te oferecendo um acordo é sua última chance de manter sua vida e se você optar por recusar, apenas a morte espera por você. Olhando seriamente para Angélica por alguns segundos, depois de um tempo, eu sorri e meu comportamento preguiçoso e alegre de sempre voltou. Batendo palmas, eu disse levemente. Tudo bem, agora que as coisas sérias foram ditas, e diga-me. O que você está disposto a me oferecer em troca de seu núcleo? Sem hesitar, assim que terminei de falar, Angélica disse. Dinheiro, informação, mulher. Estendendo minha mão para frente, eu a parei enquanto balancei minha cabeça. Desculpe, eu estava mentindo quando disse isso. Já sei o que quero. Olhando seriamente para mim, as orelhas de Angélica se aguçaram enquanto ela se inclinava ligeiramente para frente para ouvir. O que você quer? Sorrindo ligeiramente, apontei para ela e provoquei. Você. Arregalando os olhos, Angélica levantou-se e olhou para mim. Seu bastardo imundo. Nossa, calma, só tava brincando, relaxa. Levantando minhas mãos, eu ri levemente depois de ver sua reação. Se não fosse pelo fato de uma tonalidade branca estar girando em volta do meu corpo, ela já teria me agredido. Olhando ferozmente para mim, Angélica bufou. HMPH, se você disser mais uma piada como essa, mesmo que eu morra, vou me certificar de derrubá-lo comigo. Levantando minha sobrancelha, eu balancei minha cabeça. Depois disso, levantando minha mão esquerda, abri minha palma e disse calmamente. 5. Acalmando-se, Angélica levantou a sobrancelha enquanto inclinava a cabeça para o lado em confusão. 5 o quê? Olhando rapidamente para a palma da minha mão, olhei nos olhos de Angélica e disse. 5 anos. Quero que você trabalhe para mim por 5 anos. Eu pensei sobre isso. Na semana passada, passei muito tempo pensando em como resolver o problema envolvendo Angélica. 5 anos. Isso é quanto tempo eu estava planejando ficar com ela. Pelos próximos 5 anos, ela trabalhará para mim como membro do grupo de mercenários. Claro, esse não era o verdadeiro objetivo final. A esperança era que nesses 5 anos que ela ficou conosco ela se tornasse leal a nós. Se eu mostrasse a ela benefícios suficientes, eu tinha certeza de que tal tarefa era possível. Além disso, mesmo que nesses 5 anos ela finalmente partisse, ela não seria capaz de voltar para os demônios. Com seu núcleo tendo sido tirado dela uma vez, recuperar sua antiga posição não era mais uma opção viável. Se ela voltasse, a posição mais alta que ela conseguiria seria a de anciã, e ir para alguém que já havia provado o poder que vem de ser um líder, eu sabia muito bem que não era algo que ela estava disposta a aceitar. Especialmente se o líder fosse alguém que ela costumava mandar. Seu orgulho não permitiria isso. Percebendo que Angélica caiu em pensamentos profundos, sentei-me pacientemente e esperei que ela me desse uma resposta. Depois de um tempo, olhando para mim, Angélica disse baixinho. Contrato humana. 1. Inclinando-me para frente, não consegui entender o que ela disse, pois sua voz era muito baixa para eu ouvir. Percebendo que eu não entendia, falando mais alto, Angélica disse. Eu disse que só faria isso se assinarmos um contrato de mana. Parando um pouco, olhando para Angélica na minha frente por um segundo, um grande sorriso apareceu em meu rosto quando eu disse. Mas é claro. Originalmente, era algo que eu estava planejando propor a ela.
No entanto, parece que ela me venceu. Um contrato de mana. Um contrato que une duas pessoas com o poder da mana. Ao definir os termos e assiná-lo, as duas pessoas sob o contrato devem cumprir a outra parte do acordo. Se uma pessoa falha em completar seu fim, a morte os aguarda, e uma morte muito dolorosa. A mana em torno de seu corpo se tornaria errática e seu corpo explodiria em pedaços. Foi provavelmente uma das piores mortes possíveis que alguém poderia desejar. Embora os contratos de mana fossem muito caros, eles valiam o custo, pois dessa forma eu não precisaria me preocupar com a outra pessoa não segurando a outra ponta do acordo. Esse método foi mais eficiente do que apenas eu ameaçar Angélica, pois agora ela seguiria obedientemente minhas ordens até que o contrato expirasse. Afinal, agora que ela tinha um objetivo pelo qual trabalhar, ela definitivamente cumpriria minhas ordens, desde que não fossem irracionais. Além disso, eu não precisava me preocupar com ela me traindo enquanto o contrato fosse executado, pois esse poderia ser um dos termos que eu poderia inserir no contrato. Tudo foi perfeito. Concordando com a cabeça em satisfação, e vendo que Angélica também estava satisfeita com o resultado, eu escovei meu cabelo para o lado e perguntei a ela algo que estava no fundo da minha mente por um tempo. Agora, vamos ao ponto principal. Já que você está disposto a fazer um contrato comigo, já é hora de eu te perguntar sobre algumas coisas que eu queria perguntar antes, não? Piscando 2 vezes, Angélica me olhou nos olhos e disse lentamente. Depende do que você está perguntando. Ouvindo sua resposta, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Então ela ainda tinha alguma lealdade para com os demônios em. Era compreensível, eles eram sua raça afinal. Não importa o quanto ela os detestasse, ela ainda teria alguma lealdade para com eles, e mais tudo bem. Eu realmente queria ver se a opinião dela ainda seria a mesma quando esses 5 anos terminassem. Eu realmente estava começando a ficar curioso. Em 5 anos, você ainda será meu peão ou será algo que terei que descartar? Você vai escolher me seguir depois de tudo que vou te mostrar, ou vai voltar para os demônios? Sorrindo para mim mesmo, parei meus pensamentos ali. Olhando nos olhos de Angélica, fiz-lhe a pergunta que me incomodava há muito tempo. O que eu queria perguntar é, e por que você pensou que fui eu quem matou Elijah quando tudo apontava para Amanda ser a assassina? Além disso, e por que eu? Capítulo 134, e novos membros 3. Assim que fiz a pergunta, a sala ficou tensa. Olhando bem nos olhos de Angélica, perguntei a ela algo que estava me incomodando desde a semana passada. Por que ela me alvejou e como ela descobriu que eu era o responsável por matar Elijah quando todas as notícias e evidências apontavam para Amanda como a responsável por matar Elijah? Além disso, na semana passada, examinei a lista de convidados que estavam presentes na festa e nenhum deles era o alvo dela e algo simplesmente não batia. Olhando para mim pelo que pareceu uma eternidade, Angélica disse lentamente. Porque eu pude sentir como Elias morreu, e não foi com um arco. Franzindo a testa ligeiramente, eu repeti em confusão. Não foi com um arco? Como ela sabia? Fiz questão de esconder todos os meus rastros quando matei Elijah e então, como foi possível para ela descobrir algo que nem mesmo o sindicato conseguiu descobrir? Percebendo a confusão em meu rosto, Angélica explicou. Quando um de nossos contratados morre, além de ter nossas almas danificadas, também somos submetidos à dor que eles experimentam antes de morrer. Portanto, depois que Elijah morreu, pude dizer que o que o matou não foi um arco, e já que o golpe foi muito limpo para algo que uma flecha poderia fazer. Ouvindo Angélica explicar, a carranca em meu rosto se aprofundou. Interessante. Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Não me lembro de ter escrito sobre algo assim no romance, e embora tenha percebido que fazer muitas referências ao romance era ruim, pois as coisas tendiam a se tornar diferentes. Ainda assim, foi um choque para mim perceber que não nem sei informações tão importantes. Especialmente porque esta informação era muito importante.
Colocando minha mão no meu queixo enquanto eu pensava profundamente, eu finalmente olhei para Angélica antes de perguntar. Tudo bem, eu entendo por que você não mirou em Amanda, mas novamente, por que eu? Abrindo a boca, Angélica franziu a testa no meio da frase. Depois disso, um olhar vazio apareceu em seu rosto enquanto ela olhava para mim confusa. Bem, isso é porque, IHM? Percebendo a estranheza em seu comportamento, eu me inclinei para a frente. Por quê? Depois de um tempo, balançando a cabeça, Angélica disse. Não me lembro. Surpreendido, a carranca em meu rosto se aprofundou. Você não se lembra? Colocando seus dedos finos no meio de suas sobrancelhas, depois de alguns segundos, Angélica balançou a cabeça quando um olhar vazio apareceu em seu rosto. Não, não importa o quanto eu tente me lembrar, não consigo lembrar porque eu estava mirando em você. Sentando-me ereto, entrelaçando minhas mãos na mesa e descansando meu queixo nela, a carranca em meu rosto se aprofundou ainda mais. E estranho. Olhando para Angélica por alguns segundos, recostei-me na cadeira e ponderei. De todas as respostas que eu queria ouvir, esta provavelmente estava no final da minha lista. Não me lembro. Foi o que ela disse. Ela estava mentindo? Olhando para Angélica, que parecia estar tentando ao máximo se lembrar, bati levemente na minha mesa. Tocar. Tocar. Eu não tinha certeza, mas eu duvidava. Afinal, ela sabia que eu poderia forçar a resposta ao propor que ela estivesse no contrato de Mana e portanto, as chances eram de que ela realmente não conseguia se lembrar. A verdadeira questão era, e como? Alguém talvez tenha uma mão nisso? Ou sua memória era tão ruim assim? Duvido que o último fosse verdade e portanto, só poderia significar uma coisa. Alguém teve uma mão nisso. Assim que meus pensamentos pararam ali, meu rosto tornou-se solene. Voltando-me para Angélica, perguntei cuidadosamente. Qual é a última coisa que você lembra antes de esquecer suas memórias? Olhando para mim por um breve momento, as sobrancelhas de Angélica franziram enquanto ela tentava ao máximo se lembrar de qualquer coisa que pudesse sobre o que havia acontecido antes de me atacar. Enquanto ela falava, de vez em quando ela fazia uma pausa quando um olhar ocasional de confusão aparecia em seu rosto. Eu me lembro de lutar contra meus subordinados anteriores antes de eventualmente vencer e então a partir daí minhas memórias começam a se tornar um borrão e no entanto, eu me lembro de alguém me entregando uma foto sua. Surpreso, olhando seriamente para Angélica, não pude deixar de repetir. Uma foto minha? Acenando com a cabeça, Angélica confirmou. Sim, mas isso é tudo que consigo lembrar, não me lembro quem me deu a foto, mas eu me lembrei deles dizendo algo como a pessoa na foto foi responsável por matar Elijah e a partir daí tudo é autoexplicativo como eu comecei. Ouvindo Angélica falar, não pude deixar de respirar fundo. Essa notícia foi chocante. Alguém estava mirando em mim. Falando realisticamente, a única pessoa que me veio à mente no momento foi Matthew. Ele era a única pessoa que eu poderia pensar que iria me atingir e não, espere. Tocar. 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 Batendo freneticamente na minha mesa, percebi que Matthew não era o único que poderia estar mirando em mim. Havia outra pessoa que poderia ter feito isso. Se estivéssemos falando sobre demônios, e seria Everblood. Ele era outro demônio com quem eu tinha entrado em contato na masmorra. Espera, e eu estava de máscara? Everblood viu meu rosto na masmorra? Massageando minha testa, comecei a relembrar o incidente na masmorra. Naquela época, eu me lembro de quase morrer nas mãos do clone de Everblood. Eu estava muito ocupado tentando preservar minha vida naquela época que não tinha certeza sobre o que tinha acontecido depois. Minha máscara caiu e ele descobriu minha identidade? E se assim for, parece que Everblood pode realmente ser uma das pessoas que poderia ter me alvejado, e mais algo ainda não se encaixava.
Olhando para Angélica sentada em seu assento, não pude deixar de pensar. Por que usá-la e não vir pessoalmente? Se realmente era Everblood que estava mirando em mim, por que ele a usou em vez de ir pessoalmente? Depois de pensar por um longo tempo e não chegar a nada, balancei a cabeça impotente. Eu não tinha provas suficientes para descobrir quem era o verdadeiro culpado, mas isso não importava. Significava apenas que eu tinha que estar alerta o tempo todo. Eu precisava ser mais cauteloso e ficar mais forte ainda mais rápido. Agora eu sabia que as coisas além da trama começariam a me atingir agora e eu não poderia mais ser tão despreocupado como antes. Eu precisava estar alerta o tempo todo e especialmente para quando outra situação semelhante surgisse. A partir de agora tenho que estar preparado para tudo. Asterisco suspirar asterisco. Suspirando alto, levantei-me e estiquei levemente meu pescoço. Olhando para Angélica, cujo rosto ainda estava frio, eu sorri levemente antes de dizer: tudo bem, acho que chega de falar por enquanto e volto mais tarde com um contrato de mana. Provavelmente enviarei para você depois de ler o conteúdo, você poderá decidir se deseja assinar ou não. Se quiser negociar os termos que propus, envie-me uma mensagem diretamente. Inclinando a cabeça para o lado, Angélica olhou para mim e perguntou com uma pitada de confusão em sua voz: texto? Vendo a confusão no rosto de Angélica, não pude deixar de bater levemente em meu rosto. Ah, certo, demônios não usam telefones. Com uma leve carranca no rosto, Angélica tentou se lembrar de onde ela ouviu a palavra telefone antes e disse lentamente: telefone? Esses são os dispositivos primitivos que vocês humanos usam para se comunicar uns com os outros? Olhando para Angélica por alguns segundos, eu balancei a cabeça para mim mesmo. Sim, vou deixar essa tarefa para Smausnak lidar. Não ia ter nenhuma parte nisso. Balançando a cabeça interiormente enquanto imaginava a situação em que Smausnak se encontraria, coloquei minha jaqueta e disse: tudo bem, eu tenho que voltar para a academia agora. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar ao Smausnak. Inclinando a cabeça para o lado, lembrando-se dos dois indivíduos que estiveram aqui antes, Angélica disse sem rodeios: Smausnak? Qual é? O primata ou o bastão? Franzindo os lábios, tentei o meu melhor para manter uma cara séria. Depois de alguns segundos, eu disse lentamente: o pau. Acenando com a cabeça, Angélica disse: muito bem, não aceitarei tal indivíduo. Contanto que eu recupere meu núcleo, não me importarei com assuntos tão insignificantes. Bom para você. 22 horas. Sorrindo para Angélica, olhei para o meu relógio. Já era hora de voltar para a academia. Embora eu tenha pulado os detalhes sobre o que Angélica faria quando trabalhasse para mim no grupo de mercenários, isso era uma conversa para mais tarde. Afinal, ainda tínhamos que assinar o contrato de mana primeiro. Uma vez que ela se juntou, eu irei contar a ela mais sobre o grupo de mercenários. Além disso, com ela agora se juntando ao meu grupo, isso significaria que tínhamos um total de 4 membros em nosso grupo. Apenas um membro antes de poder começar a fazer missões juntos. A partir daí, poderíamos aumentar lentamente a classificação do grupo de mercenários à medida que completamos mais e mais missões. Além disso, com a Angélica no grupo, subir para a classificação segunda seria moleza. Pensando até agora, lembrei-me de Ava. Sim, pelo que li dos relatórios que Smausnak me deu, ela junto com Raya eram as 2 pessoas que só precisavam de um empurrãozinho para entrar no grupo. Se eu quisesse começar a fazer missões com meu grupo, primeiro precisava assinar o 5º membro. E além de Ryan, Ava era mais fácil de recrutar. Exalando alto, massageei minha testa antes de sair do meu escritório. Eu realmente me pergunto o quão forte nosso grupo será no futuro. Capítulo 135, Saindo 1. Zip. Exalando, coloquei meus braços na minha cintura e balancei a cabeça em satisfação.
Depois de voltar de minha pequena viagem ao quartel-general do meu grupo mercenário, voltei rapidamente para a fechadura. Havia uma razão particular para isso, e era que hoje eu finalmente estava saindo do meu dormitório e finalmente me mudando para um melhor. O edifício Mantícora. Uma atualização considerável em comparação com o edifício de ovelhas com chifres em que eu estava atualmente. Não precisava ser apontado porque o edifício Manticore era melhor, afinal, eu iria ter minha própria sala de treinamento, bem como um mordomo pessoal. Apenas essas duas coisas mostraram o quanto o lugar era melhor. Se eu tivesse uma reclamação, seria sobre o preço. Acredite ou não, eu estava pagando cerca de 100 mil de aluguel mensal e sim. Muito caro, pois isso significaria que eu estava basicamente pagando 1.200.000 de em aluguel anual. Caro, mas vale a pena. Como eu tinha minha própria sala de treinamento particular, não precisava mais me conter durante o treinamento. Eu poderia finalmente sair e treinar sem precisar me preocupar com os outros descobrindo qualquer um dos meus segredos. E sim, embora eu pudesse ter ido para o edifício Hydra, aquele que era ainda melhor do que o edifício Manticore, eu era firmemente contra a ideia. Muito caro e estava cheio de jovens mestres irritantes. Para o inferno com isso. Além disso, a principal razão pela qual me mudei para o edifício Manticore em vez do edifício Hydra foi porque Ava estava aqui. Com ela estando no mesmo prédio que eu, havia mais espaço para eu interagir com ela. No mínimo, eu queria interagir com ela de uma maneira mais orgânica, em vez de abordá-la assustadoramente na aula. Só pareceria muito suspeito na minha opinião. De qualquer forma, essa mudança não era apenas para mim, pois também seria uma grande ajuda para aumentar as chances de recrutar Ava para o meu grupo. Ao todo, hoje seria um bom dia. Tudo bem. Voam. Tocando minha pulseira uma vez, todos os pacotes antes de mim desapareceram. Vamos ver, há mais alguma coisa que estou perdendo? Depois de ter certeza de pegar todos os pacotes na minha frente, saindo do meu dormitório, dei uma última olhada no interior do meu quarto e verifiquei se havia algo que estava faltando. Depois de alguns minutos, certificando-me de que nada estava faltando, não pude deixar de relembrar o tempo que passei neste lugar. Embora os 4 meses que passei neste dormitório tenham sido curtos, não posso dizer que não gostei do lugar. Se não fosse pelo centro de treinamento particular, eu teria optado por ficar aqui em vez de me mudar. Afinal, eu preferia ter economizado dinheiro. Mas a situação exigia isso e eu realmente precisava de minha própria sala de treinamento particular, portanto não tive escolha a não ser mudar. Aia! Expirando alto e olhando para a longa cicatriz na parede à direita, minha boca não pôde deixar de se contorcer. Em seguida, apagando as luzes, fechei a porta do quarto e saí. Clank! A cicatriz não tinha nada a ver comigo. Nome e carteira de estudante. Chegando à recepção do edifício Manticore, fui imediatamente recebido por um homem de meia-idade de aparência severa. O homem de meia-idade diante de mim tinha um rosto comprido, nariz bem formado e lábios carnudos. Seu cabelo castanho claro foi cuidadosamente penteado para o lado para dar-lhe uma aparência mais limpa, no entanto, seus olhos caídos que tinham círculos pretos abaixo deles revelavam tudo, pois ele parecia prestes a desmaiar a qualquer momento. Olhando para a recepcionista diante de mim, não pude deixar de sentir um pouco de pena dele. Especialmente porque outra característica notável dele era o cabelo castanho liso que mostrava sinais de rarefação. Parecia que ele estava realmente passando por um momento ruim aqui. Aqui está, meu nome é Ren. Atendendo ao seu pedido, entreguei a ele minha carteira de estudante e disse meu nome. E obrigado. Sem olhar para mim, o homem de meia-idade pegou meu cartão preguiçosamente. Alguns minutos depois de pegar meu cartão, depois de verificar as informações do cartão e compilar alguns papéis, o homem de meia-idade olhou brevemente para mim antes de um grande bocejo escapar de sua boca. Todas as regras e outras coisas serão enviadas em breve para o seu telefone, então se você tiver alguma dúvida, olhe lá.
Em seguida, tirando um cartão roxo de uma das gavetas de sua escrivaninha, ele rapidamente me entregou antes de fechar os olhos e cruzar os braços. Olhando para o homem, minha boca se contorceu enquanto eu balançava a cabeça com seu comportamento. Obrigada, eu acho? Virando-me, olhei para o cartão em minha mão e vi um 906 gravado nele. Depois disso, eu rapidamente me dirigi para os elevadores. Enquanto caminhava pelo corredor do prédio, fiquei impressionado com o design interno do prédio. Principalmente a iluminação, pois o corredor por onde eu caminhava estava iluminado com uma luz suave e acolhedora, como se fosse um sol em suave tom pastel. O chão era de mármore e um longo tapete vermelho cobria a maior parte da calçada, levando diretamente para a área do elevador. Assim, seguindo os tapetes vermelhos e chegando em frente aos elevadores, apertei rapidamente um botão e esperei pacientemente que o elevador descesse. Respirando fundo, agora que resolvi tudo, relembrei o incidente com Angélica. Tendo ponderado sobre o assunto por um tempo, percebi que era muito arrogante e despreocupado. As ações que tomei levaram alguém a me mirar, pausando meus pensamentos ali. Uma carranca surgiu em meu rosto quando não pude deixar de pensar no fato de que eles também poderiam ter mirado em meus pais. Se a pessoa que está atrás de mim fosse atrás dos meus pais, eu não saberia o que teria feito na hora. O velho Ren teria assumido o controle do meu corpo e feito algo imprudente como consequência, ou seria eu quem estaria fazendo algo imprudente? Eu não tinha certeza, e mais não estava ansioso para descobrir. Felizmente, porque aquele que estava mirando em mim parecia ser um demônio, eles não tocaram em meus pais, pois logo perceberam que estavam sob uma maldição de outro demônio, e ir matar alguém que já estava sendo alvo de um demônio era essencialmente uma muito grande não para os demônios, pois isso significaria que eles estavam basicamente roubando a comida de outra pessoa e declarando guerra contra eles, e infelizmente, por causa disso, meus pais ainda estavam ilesos. Acho que o fato de terem sido amaldiçoados não era tão ruim assim. Quero dizer, salvou suas vidas. Mas ainda assim, e se meu inimigo não fosse um demônio, mas um humano? O que teria acontecido então? Eu era muito ingênuo e imaturo. Eu precisava pensar mais em cada uma das minhas ações de agora em diante. Crie contramedidas para tudo, e é por isso que montar esse grupo de mercenários foi uma obrigação para mim. Somente quando eu tivesse o verdadeiro poder eu não precisaria me preocupar com essas coisas. Eu tinha que ficar ainda mais forte do que era agora. Jim. Tirando-me dos meus pensamentos, foi o barulho alto vindo do elevador. Entrando no elevador, sem perder o ritmo, apertei rapidamente o botão que dava para o 9º andar. O prédio da Manticore tinha 15 andares, e o andar atual para o qual eu estava indo era o 9º andar, onde ficava meu quarto, 906. Lembrando de algo, rapidamente peguei meu telefone e verifiquei minhas notificações. Lá. Tocando no meu telefone, eu rapidamente examinei minha caixa de entrada antes de clicar em um determinado e-mail que continha um arquivo anexado. Abrindo o arquivo, rapidamente comecei a ler o conteúdo. Para resumir, o mordomo só será designado para mim em um mês depois que o escolher de uma lista que mais tarde me será dada? O que mais, uma dieta personalizada também será feita para mim. Ao ler o conteúdo mostrado no anexo do e-mail, comecei a ficar cada vez mais satisfeito com minha decisão. Eu provavelmente deveria ter feito isso antes. Com todos os benefícios e serviços que recebia, parecia que estava hospedado em um hotel 5 estrelas. Foi fantástico. Jim. Saindo do elevador, fui recebido por um pequeno corredor que se dividia em dois, à esquerda e à direita. Verificando meu telefone, virei à direita e, depois de passar por algumas portas, logo pude ver uma porta com o número 906 exibido ao lado. Sem hesitar, passei meu cartão na porta. Pouco depois, quando a maçaneta ficou verde, abri a porta do meu quarto. Clique. Entrando na sala, fiquei imediatamente atordoado com o que vi. A primeira coisa que vi foi uma grande janela dentro da sala que iluminava todo o ambiente. Depois disso,
notei todas as decorações ao redor do lugar. De sofás brancos e limpos a uma cozinha pessoal mobiliada com todos os tipos de utensílios. Comparado ao meu dormitório anterior, parecia que eu estava indo das favelas para a cidade principal. Uma enorme diferença. Virando à direita da sala, logo avistei o quarto que tinha uma grande cama branca no meio. Havia algumas outras decorações neste lugar, no entanto, não foi isso que me atraiu, e não, na verdade era uma porta que ficava ao lado do quarto. Sem hesitar, eu imediatamente me dirigi para a porta e a abri. Essa era a única coisa que me interessava no momento. Clique. Abrindo a porta, imediatamente senti o ar frio passando por minhas roupas. Depois disso, olhando para a sala, uma expressão de espanto apareceu em meu rosto. E isso, agora é exatamente por isso que me mudei para cá. Uma sala grande e espaçosa que tinha o dobro do tamanho da sala de estar apareceu diante de mim. No lado direito da sala, vários tipos diferentes de equipamentos, desde halteres, suportes de agachamento e todos os tipos de equipamentos de ginástica, apareceram diante de mim. Além disso, todos pareciam ser feitos por tecnologia de ponta, pois os maiores halteres, que pesavam 500 kg, tinham apenas o tamanho de uma garrafa de água. Muito pequeno. Além disso, no lado esquerdo da sala, não havia nenhum equipamento ou algo do tipo. No entanto, o pavimento e as laterais da parede foram feitos de um material especial que absorve choques. Essencialmente, essa área era a área em que eu poderia treinar pacificamente minha arte da espada sem me preocupar em deixar uma cicatriz para trás, como aconteceu comigo antes. Enquanto eu olhava para a academia, um sorriso satisfeito apareceu em meu rosto, pois não pude deixar de exclamar em voz alta. E quanto mais fico aqui, mais percebo como deveria ter feito isso antes. Agora que ninguém está me atrapalhando durante o meu treinamento, não preciso me conter durante o treinamento, pois posso simplesmente dar tudo de mim. Jin. Dom. Assim como eu estava feliz admirando minha nova sala de treinamento, de repente ouvi o som da minha campainha tocar. Surpreendido por um breve momento, uma leve carranca apareceu em meu rosto. E quem? Não me lembro de conhecer ninguém que esteve aqui? Então, quem poderia ser?